A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Aqui quem vos fala é o presbítero Florival. E nós estamos aqui mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus, para estudarmos a lição 9 da classe dos adultos. E o tema dessa revista é o Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 9, e o título dessa lição é o Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Então aqui nós vamos falar sobre este tema tão importante, esse tema tão importante e tão atualizado, do pentecostalismo que nós estamos estudando. Já estudamos algumas lições, desse primeiro trimestre de 2025, e nós vamos dar prosseguimento, vamos prosseguir com a lição 9 aí, da classe dos adultos. Como é de costume, vamos ler aqui o texto áureo, a verdade prática, a verdade aplicada. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito não se apague. A nossa leitura bíblica está lá em Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 5, que é o nosso texto de referência, dessa aula 9, dessa lição 9, que fala sobre o movimento pentecostal. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: não, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce no que após ele havia de vir em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é o texto de referência. E aqui nós temos o esboço da nossa lição, é dividido em 3 tópicos, como sempre nós falamos aqui para os irmãos. Aqui no primeiro tópico nós temos o proto-pentecostalismo. E o primeiro ponto aqui é a experiência pentecostal de Fritz Matschulla, nome difícil de pronunciar. Segundo ponto, a experiência pentecostal de Paulo Malaquias. A experiência pentecostal de Pedro Graudin. Graudin. Uns nomes aí, difícil também de pronunciar. No segundo tópico, nós temos os precursores do pentecostalismo no Brasil. Aqui nós vamos falar sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, a experiência pentecostal de Gunnar Wingre, a experiência pentecostal de Daniel Berg. Terceiro, a experiência pentecostal de Levis Petrus. O pastor Levis Lewi Petrus. É realmente difícil de pronunciar esses nomes. No terceiro tópico, nós temos o avivamento pentecostal no Brasil. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Segundo ponto, as primeiras chamas do avivamento. Aqui para finalizar, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. É bom lembrar os irmãos que aqui nós não vamos fazer muito comentário, porque são referências históricas, e a história realmente não dá para mudar. A história não dá para mudar a data com que foi colocada, pelo historiador. A história não dá para mudar os personagens, os fatos que foram relatados e escritos, pela ciência, a ciência, a história, ou seja, a história. Então nós vamos ler aqui alguns trechos aqui,
né? E vamos finalizar a lição. Não tem muita coisa para a gente comentar, porque esses tópicos aqui, o esboço, né, da nossa lição, da classe dos adultos, vai falar sobre, né, datas, personagens históricos que Deus usou, né, no desenvolvimento ali do pentecostalismo, no século XVI, XVII, XVIII. Chegamos agora também no século XIX, né, no início do século XIX. A Assembleia de Deus foi fundada em 1911. Então não tem muita coisa para a gente comentar, porque são fatos históricos. E a história, ela não pode ser distorcida, né? Ela não pode ser contradizida, não pode ser contraditória. Nós vamos ler aqui então no primeiro tópico, na experiência pentecostal de Fritz Matschulla. Fritz Matschulla. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matschulla, vindo da Alemanha em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso que já orava em línguas estranhas. Assim podemos falar da particular importância de Fritz Matschulla para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizados com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas no Brasil, conforme registros. Aqui nós vamos ver, né, esse pastor, né, oriundo da Alemanha, que foi batizado com o Espírito Santo, e Deus enviou ele como missionário aqui para o Brasil. E com certeza ele, tendo essa experiência, né, de ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas, com certeza ele pregou sobre isso aqui na igreja, aqui no Brasil, né? No início lá do século XIX, no início do século XIX, com certeza ele ensinou, ele pregou, e nós vamos ver que ele teve essa experiência, né? Essa experiência muito importante, como esse pastor que veio da Alemanha, a qual Deus enviou como missionário aqui para o Brasil, especificamente para o Rio Grande do Sul. E ele teve essa experiência com batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Glória a Deus por isso. A experiência pentecostal de Paulo Malaquias. Aí, entre os principais proto-pentecostais no Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao Evangelho com apenas 18 anos e começou prontamente a dar depoimento da sua salvação, tantos quantos ele encontrava. Malaquias, então, pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Até então as pessoas não sabiam explicar este fenômeno. Então nós vamos ver que esse pastor também, Paulo Malaquias, aceitou Jesus aos 18 anos, né, na sua juventude, e também teve essa experiência pentecostal aqui, né, que foi batizado também com o Espírito Santo. E pelo fato de estar numa igreja batista, né, então tem igrejas batistas, né, que não acreditam, né, no falar em línguas estranhas. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo ficou só para a igreja primitiva, lá em Atos no capítulo 2. E nós vamos ver que Paulo Malaquias, esse pastor, servo de Deus, ele se converteu aos 18 anos, né, e ele teve essa experiência pentecostal, e as pessoas naquela época não sabiam explicar, né, este fenômeno. Ou seja, na igreja que ele estava,
Não havia ninguém que era batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, e as pessoas não sabiam explicar, né? Os crentes ali daquela região não sabiam explicar, né, este fenômeno, esse dom espiritual a qual este pastor ele experimentou naquela época lá. Então eles não sabiam explicar esse fenômeno, mas nós sabemos que está na Bíblia, no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, o dom de línguas estranhas, mas pelo fato dele estar numa igreja batista tradicional, os batistas não acreditam, né, o batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam que só foi dado à igreja primitiva de Atos do capítulo 2. Vamos aqui para o terceiro ponto então. A experiência pentecostal de Pedro Graudin. Graudin. Nome difícil de pronunciar. Pedro Graudin nasceu em Riga, Lituânia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de janeiro de 1990, no porto de São Francisco, Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias. As experiências pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo e com a proeminência das línguas estranhas do recebimento do dom de profecia no Brasil. Pastor da Igreja Leto Batista de Guaramirim, Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia em 1933, após visitar do pastor André Bernardino da Silva. A cidade de Graudin passou a fazer parte da Assembleia de Deus. Nós podemos ver aqui que, como eu falei anteriormente, de Paulo Malaquias, com esse pastor não foi diferente, né? Ele congregava na igreja, ele veio a congregar na igreja batista, e o fato dele ir para a Assembleia de Deus é justamente isso que eu falei, né? A batista tradicional não acredita no batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo com línguas estranhas. Então esse servo de Deus, ele veio da Lituânia, ou seja, da Europa, veio da Europa para o Rio Grande do Sul, e ele também teve essa experiência, né, com Deus, com relação ao batismo com o Espírito Santo, e ele com certeza pregou, né, muito isso. Então nós vamos ver que ele é um dos fundadores, né, ele é um dos fundadores do pentecostalismo no Brasil. Do pentecostalismo no Brasil, ele é um dos fundadores, juntamente com Daniel Berg e Gunnar Wink, né? Em 1911, quando foi fundada a Assembleia de Deus. A princípio não foi fundada a Assembleia de Deus com esse nome, mas com outro nome, né? No decorrer dos anos, foi se trocando o nome, né, dessa denominação para a Assembleia de Deus. Vamos aqui então para o segundo tópico. Os precursores do pentecostalismo no Brasil. Pentecostalismo no Brasil. A experiência pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wingre, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos, posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou o seu amigo de infância, Lewi Petrus, que apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos pais, em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, e Deus ouviu sua oração, selando com a promessa. Glória a Deus, né? Daniel Berg, juntamente com Gunnar Wink, são os principais, né, digamos assim, os principais fundadores das Assembleias de Deus no Brasil em 1911.
Mas como eu já falei aqui, tem outros nomes, né? Como esse primeiro que eu citei aqui, né? Experiência de Fritz Matschuller, Paulo Malaquias, Pedro Groundin. Então nós vamos ver que teve outros nomes importantes, né? Na história do pentecostalismo e das Assembleias de Deus, mas Daniel Berg e Gunnar Vink, eles realmente, de fato, são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Vamos aqui para o terceiro ponto. A experiência pentecostal de Levis Petrus. O pastor sueco Lewi Petrus desempenhou um papel decisivo na formação e no desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor Lewi Petrus foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança na Assembleia de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Então nós vamos ver que Lewi Petrus, pastor sueco, batizado com o Espírito Santo, pregou sobre a experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo, e ele teve grande influência na vida de Daniel Berg e Gunnar Vink, lá no seu país de origem, né, na Suécia. Com certeza, esse Daniel Berg e Gunnar Vink foram grandemente influenciados por esse pastor pentecostal lá na Suécia. Com certeza ele pregou, ele falou, ele explicou sobre a importância, né, do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas estranhas. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, né? E eles foram grandemente influenciados. Daniel Berg e Gunnar Vink. Daniel Berg, ele recebeu esses ensinamentos da palavra de Deus com relação ao batismo com o Espírito Santo, e ele orou a Deus intensamente, insistentemente a Deus para receber esse dom, essa dádiva do céu. E Deus realmente batizou com o Espírito Santo, e nós vamos ver que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles também pregaram, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e assim também foram fundadas a Assembleia de Deus no Brasil. Vamos aqui caminhar para o final. Esse vídeo aqui vai ficar bem curtinho, porque não tem muita coisa que nós venhamos a falar, Tá falando aqui das experiências, dos fundadores da Assembleia de Deus, do pentecostalismo, que veio para o Brasil. Hoje a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações do mundo, se não a maior do mundo. Só no Brasil são mais de 20 milhões, mais de 20 milhões de assembleianos, mais de 20 milhões. Sem contar que muitos pastores, quando saem da Assembleia de Deus, eles formam outras igrejas com o nome Assembleia de Deus, porém com ministério diferente, sendo outro ministério com o mesmo nome. Então nós vamos ver que a Assembleia de Deus, Deus revelou para Daniel Berg e Gunnar Vink virem aqui para o Brasil, especificamente para o Belém do Pará, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo lá no seu país de origem, e fundaram a Assembleia de Deus. Aqui nós vamos ver aqui que a princípio a Assembleia de Deus não chamava Assembleia de Deus, era missão, era Missão da Fé Apostólica o nome da igreja, da denominação, era Missão da Fé Apostólica. Depois de alguns anos foi mudado para a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus no Brasil, e hoje nós vamos ver que tem mais de 20 milhões de crentes dessa denominação. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro.
os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, denominada Pará, foram até uma biblioteca a fim de pesquisarem um lugar citado por Deus na profecia, após constatar que se tratava de um estado do norte do Brasil. Eles desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. Assim logo surgiria um movimento que mudaria a realidade espiritual do país. Aqui nós vamos ver, irmãos, que este ministério foi fundado em 1911, né? Foi inaugurada em 1911, surgiu em 1911, e já tem mais de 100 anos, 114 anos a Assembleia de Deus. E nós vamos ver que quantas almas, né, foram salvas, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas tiveram experiência com Deus, foram batizadas com o Espírito Santo. Então nós vamos ver que a obra de Deus é desse jeito, né? A obra de Deus, ela cresce quando nós ouvimos o ide de Jesus, quando nós, né, obedecemos, né, a ordem de Deus para pregar evangelho. E quando se fala em pregar evangelho e ser missionário, nós sabemos que não é fácil passar por tudo isso, mas esses homens deixaram seus familiares, deixaram lá a sua família, deixaram o seu país. Daniel Berg e Gunnar Wingre não sabia falar o português, passaram dificuldade, muitas lutas, muitas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade em comunicação, dificuldade com o país, né? Muitas lutas eles enfrentaram, muitas vezes ficando doentes, né? E não foi fácil. Mas Deus, quando Ele prepara, quando Deus Ele chama, Ele capacita, Ele envia, Ele faz tudo, e a obra de Deus cresce. Porque Deus é que opera, é Deus que faz a obra, é Deus que faz o seu querer, e quando Deus Ele manda, nós obedecemos, certamente nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Vamos aqui no segundo ponto, as primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre foram escolhidos no porão da primeira igreja batista. Foram acolhidos no porão da primeira igreja batista. E lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus o batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos no capítulo 2, versículo 39. Foi então que em julho de 1911, 1h da manhã, de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Esse fato gerou uma discussão na igreja, que culminou na expulsão de 19 membros, inclusive de Wingre e Berg. Como eu disse para os irmãos, a igreja batista que chegou primeiro aqui no Brasil, no momento não me lembro quem foi o seu fundador da igreja batista, mas Daniel Berg foi cultuar a Deus nessa igreja batista, e ali foram batizados com o Espírito Santo, e nós vamos ver que eles pregaram a palavra de Deus, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e a maioria não acreditou, nessa doutrina. A maioria dos irmãos ali da Batista não acreditou, mas teve muitas pessoas que acreditou, somando aqui 18 pessoas. Eles foram excluídos deste ministério, e ali eles começaram a fundar, começou ali a Assembleia de Deus. Começou ali, em 1911, começou o surgimento ali, no qual nasceu a Assembleia de Deus, Ministério do Belém.
Após o seu surgimento em Belém, no Pará, em 1911, a princípio, como missão da fé apostólica, nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão, que nasceu em Belém, no Pará, alcançou muitas vilas e cidades até chegar aos grandes centros urbanos do Brasil e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. Coisa tremenda, né? O que nós vemos aqui. Coisa tremenda o que Deus fez. A maior denominação pentecostal do mundo, né? Nós vamos ver que tem várias denominações, por exemplo, a Igreja Batista não acredita o batismo com o Espírito Santo. Foi inclusive por esse motivo que os irmãos, né, Daniel Berg e Gunaving, e aqueles irmãos que acreditou lá no batismo com o Espírito Santo, na doutrina que foi pregada, foram excluídos, né? Então nós vamos ver que a Assembleia de Deus nasceu em 1911. Quem são os fundadores? Daniel Berg e Gunaving pregou sobre a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Aqui nós estamos destacando o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Deus abençoe você que ficou até o final. Aqui nós não fazemos muito comentário, porque igual eu falei para os irmãos no começo, que aqui, nessa lição, nós estamos falando sobre personagens históricos, né, datas que foram colocadas, e alguns personagens aqui também que foram importantes para o movimento pentecostal, para o nascimento da Assembleia de Deus em 1911, com os missionários Daniel Berg e Gunaving. Então aqui não tem necessidade de nós ficarmos fazendo comentário, porque aqui nós trabalhamos com personagens, né, históricos, e não tem como fazer comentário sobre a data, né, sobre a data que foi colocada, sobre os personagens. Então aqui esse vídeo aqui é bem curtinho, espero que você curta esse vídeo, espero que você aprenda um pouquinho da Palavra de Deus, mas aqui nós não fazemos muito comentário com relação a essa lição, porque são fatos históricos aqui e nós não podemos mudar realmente os fatos históricos que têm personagens e datas, né? E datas que foram faladas. Que Deus abençoe você, que ficou até o final do vídeo. Se inscreva no nosso canal, pode fazer o comentário, tá? Pode fazer o comentário, nós lemos todos os comentários, tá bom? Então no próximo vídeo nós estaremos estudando a lição 10, os movimentos pentecostal, os movimentos pentecostal e neopentecostal, a renovação e a expansão no século XX. Então essa aqui é a lição de número 10. Nós estaremos estudando ela no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu pastor, a sua igreja. Que Deus abençoe o seu ministério. E eu espero você no próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Amém? Fique com Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, presbítero Florival.